Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre negar a si mesmo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam a ser seus discípulos, quando ele disse a si mesmo se negue? O que exatamente isso quer dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes dele pecar, que Deus disse a ele: O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão da obediência a Deus e plena sujeição ao nosso senhorio seja restabelecida como no princípio. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a relação bíblica. Aliás, por duas vezes Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé, que diz em Romanos 1 capítulo 5 e 6, versículos 5 e 6: Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ora, diz em Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos, que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Portanto, o evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir e atender tudo o que ele havia ensinado, que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Fé e obediência andam juntos. Em seu precioso livro Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, de John Bevere, diz o seguinte sobre isso: Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5, versículo 9, lemos: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, crer e obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é autonegação, você se pergunta? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender a não literalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar de que forma essa segunda frase poderia ser literal. Quando José no Egito diz que não é a sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando seu corpo e reduzindo-o à escravidão. Quando Jesus no Getsêmani orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo, estava se resguardando. Richard Baxter declarou: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e o interesse da carne. Quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo não tem mais nada a perder, não há ameaças que possam intimidá-lo. E por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou a sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer periodicamente. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, mas também nos tornará imparáveis e invencíveis diante de nosso adversário. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como praticar esse princípio inegociável do seu reino. Quem já não teve dificuldade de entender as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, 24, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A maioria até entende o que significa negar a si mesmo, mas o que seria tomar a cruz? Essa fala de Jesus aconteceu logo após um problema com o apóstolo Pedro, onde ele começou a mostrar mais claramente aos discípulos que sofreria, morreria e ressuscitaria. Mas Pedro reprovou essas falas de Cristo, tentando convencer Jesus de que não precisaria acontecer assim. Jesus então repreende a Pedro de forma severa, mostrando que Pedro tinha deixado o diabo usá-lo para tentar desviá-lo de sua missão. E é justamente depois disso que Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Adiante uma explicação detalhada do objetivo de Jesus ao dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, Jesus está claramente identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com sua mensagem, pessoas que o seguiam por algum motivo. Parece-me que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências. Antes é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional e com fé. Jesus prepara seus ouvintes para escutar a sequência das exigências para os que desejam segui-lo. A si mesmo se negue. Jesus aqui tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com sua vontade. E a vontade de Deus se choca muitas vezes com nossa própria vontade. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. Como exemplo, cito o ensino de que devemos amar os inimigos. A vontade natural da carne é de ódio pelos inimigos, mas o padrão de Jesus é de amá-los. Aqui preciso negar a mim mesmo em apoio à vontade do Pai. Cristo mostrou como isso é feito quando orou pelo perdão dos que o crucificavam. Negar a si mesmo, então, é um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. Tome a sua cruz. O que isso quer dizer? Seguir a Cristo é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguidos. De forma prática, tomar a sua cruz é viver no dia a dia fazendo as escolhas certas que agradam a Deus. Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu, que tenta nos desviar para as concupiscências das obras da carne.
Negar a si mesmo é renunciar toda confiança em sua própria natureza, religiosidade, capacidades e obras, e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Cristo. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. É nisso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo o ama mais do que seus familiares e do que sua própria vida, a ponto de estar disposto a perdê-la por causa do amor e pelo compromisso com o Evangelho. A importância do negue-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Neste capítulo, Jesus utilizou por 3 vezes a expressão: não pode ser meu discípulo. No versículo 26, onde a sentença aparece pela primeira vez no capítulo, Jesus se voltou para a multidão e ensinou que seus verdadeiros seguidores o amam acima de tudo e dão suas vidas por ele. No versículo 27, onde a sentença se repete pela segunda vez, Jesus ensinou que seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. Finalmente, no versículo 33, Jesus concluiu esse ensino falando que para segui-lo, seus discípulos precisam renunciar tudo o que possuem, isto é, no sentido de demonstrar uma lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo. De fato, quando você ama mais a Cristo e o seu Evangelho do que pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e sua própria vontade, de modo que esse amor o leva a sofrer o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça seja proclamada, naturalmente o que existirá é uma total renúncia e negação do que você é ou possui. Sobre isso, o apóstolo Paulo explicou de forma perfeita o que significa negar a si mesmo ao dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 7: as coisas que para mim eram lucro, agora eu as considero perda por amor a Cristo. O que significa a expressão tome a sua cruz? O significado do tome a sua cruz está intimamente ligado ao negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, nosso Senhor ensina que é preciso negar-se a si mesmo, e em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a cruz. A figura usada nessa expressão por Jesus é a de um condenado carregando seu próprio instrumento de execução para o lugar onde a pena capital será aplicada. Esse era um costume daquela época e foi assim também com Nosso Senhor a caminho do Calvário. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é que o condenado faz isso forçadamente. E se tivesse uma única oportunidade, ele correria o mais depressa que pudesse para bem longe, enquanto o seguidor de Cristo faz isso voluntariamente. O discípulo verdadeiro não deseja fugir, não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate. Tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Às vezes, algumas pessoas aplicam essa expressão de um modo muito genérico, de tomar a sua cruz, atribuindo-a a qualquer tipo de aflição comum que acomete a todas as pessoas ao longo de suas vidas. Porém, este não é o sentido bíblico correto. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo também outro tipo de erro, ao enaltecerem de maneira tal sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. Nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou, pois isso resultaria no falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre muitos.